nossa aula de hoje é função composta. A função composta sempre envolve duas funções. Exemplo, uma função x e uma função g. Como que representa a função composta? É assim, ó, f de g de x, pode ser também f g de x e também pode ser assim, ó, f g de x aqui. Então, quando aparecer isso aqui, ele tá pedindo para você resolver uma função composta. Exemplo. Dada as funções f de x igual a 5x mais 2 e g de x igual a 3x menos 1. Calcule. Se eu pedir para calcular assim, ó, f de 5, o que eu faço? Para calcular a f de 5, eu pego esta função aqui, ó, 5x mais 5x mais 2. Agora, eu coloco o número 5 no lugar do x. Esse 5 aqui, ó, vai no lugar do x. Então, fica 5 vezes 5 mais 2. 5 vezes 5, 25. Mais o 2, resposta, 27. Se perguntar quanto que é f de g, ó. Isso aqui, ó, o que eu faço? Pegar f de g, isso aqui é uma função composta. Então, eu pego esta função aqui, ó, é a f, e coloco aqui, ó, 5x mais 2. Agora, eu pego o g e coloco no lugar de quem? De x, ó. Então, eu fiz a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. O 5 foi no lugar do x. Agora, o g que vai no lugar do x. Como o g é uma função e vale quanto? Vale 3x menos 1. Então, eu coloco aqui no lugar do g, eu coloco o quê? 3x menos 1 mais 2. E resolvo aqui, ó. Quanto é 5 vezes 3? 15. É uma destrutiva. 5 vezes 1 menos 5 mais 2. Então, a resposta final aqui fica 15x menos 3. Esta é a resposta de quem? Da função composta de f de g, ó. A função f de g, ó. Ou simplesmente a representação pode ser de qualquer jeito, ó. Então, essa aqui é a resposta de f de g. Então, vamos fazer mais alguns exercícios. Dadas as funções f de x igual a x menos 1 e g de x igual a 5x menos 6. Determine. O melhor jeito de aprender é o aluno copiar tudo aqui, ó, e resolvendo juntos. Então, determine o quê? É para determinar f g de x. Então, o que é para fazer aqui, ó? É para pegar a função f, tá aqui, é esta função aqui, ó, função f, e colocar o g aqui, ó. Então, o g vai aqui, ó. Então, fica g menos 1. Olha aqui, ó.
f de g é para pegar a f, colocar o g aqui, menos 1. Como o g ela é uma função, ó, o g vale isso aqui, ó. Então agora vai no lugar do g 5x. Tá aqui o 5x, dois números negativos, 7. Então esta é a resposta de f, g de x. Essa é a resposta aqui, ó. Outra pergunta. Aqui, ó, parece que ele só muda a forma de representar a mesma coisa. Agora é para pegar a função g. Eu pego a função g. Quem é a função g? Vou lá na função g. 5x. 5x. Só que no lugar do x eu vou colocar quem? O f. Ó, g. Então eu fui lá na g. 5x menos 6. Então no lugar do x vai o f. Aqui está o f, ó. F vai lá, ó. Então 5f. Como f é uma função, e tem esse valor aqui, ó. Isso aqui é f. Então eu pego no lugar do f e coloco x menos 1. Resolvendo aqui, ó. Aqui é só uma forma diferente de representar. 5 vezes x, 5x. Agora 5 vezes 1, menos 5, menos 6. Então a resposta final vai ficar 5x menos 11 aqui, ó. Esta é a função composta de g em f, ó. 5x menos 11. Outro exemplos aqui um pouco mais complicado um pouquinho. Vamos fazer mais outro aqui. Importante que o aluno vá copiando aí, ó. Agora ele prepara-se para copiar a questão número 2. Para resolvermos junto. O que diz a 2? Sejam as funções. Então a questão número 2. Sejam as funções x ao quadrado menos 2 e g de x. Ó, duas funções dadas, a f e a x. Quem é a g? 2x mais 1. Então foi dado isso aqui, ó, e pede para determinar. Determine. Vamos ver o que é para determinar. É isso aqui, ó, f. São formas de representar. O que é para fazer, então? Como o f veio primeiro aqui, ó, é para mim pegar a função f. Então eu vou lá, pego a função f. Aonde está a função f? A função f é essa aqui, ó. Então eu pego essa aqui, ó, e coloco o g, ó. O g é que vai no lugar do x. Então vai ficar g ao quadrado menos 2. Quem é o g? Então, já atrás do g. O g é isso aqui, ó. Então, é pegar o 2x mais 1 ao quadrado menos 2. Então, é isso que eu vou fazer para resolver a função de f de g. Isso aqui é um produto notável. Então, como é que a gente faz produtos notáveis? Quadrado do primeiro, quadrado é 2, é 4. 2 vezes o segundo, 2 vezes 1, 2, vezes 2, 4x mais o quadrado do segundo, menos 2. Então, o f de g, ó, isso aqui são fórmulas, eu estou alterando aqui a fórmula de representar, para a pessoa entender que é a mesma coisa. Isso, tudo é a mesma coisa. Resolvendo, vai ficar 4x ao quadrado mais 4x
menos 1. Está resolvida a questão. Gente, copiem. Tem que copiar porque ajuda a memorização, gente. O cérebro assimila o conhecimento de 3 maneiras. É ouvindo, né? Por isso que eu estou falando, olhando e observando e praticando e copiando. São as 3 fórmulas de memorização de um conteúdo. Então, a melhor fórmula de memorizar, de aprender, é você escutar, visualizar e praticar, copiar, não é isso? Então, vamos lá, mais um outro tipo de exercício aqui, ó. Um pouco mais complicado. Mas que é simples também. Então aqui ele vai dar 2 funções, ó. Sejam as funções. Quais são as funções? F de x. Deu uma função f e uma função g aqui. Calcule. Então vamos fazer 2 perguntas. F de g de 2 e g f de 0. Então 2 perguntas aqui, A e B. Agora é a mesma situação, é para pegar f e substituir o g. Tem 2 maneiras de fazer isso aqui, ó. Quando ele dá um número aqui, ó, se ele dá um número, a melhor coisa que tem é já colocar aqui o número, ó. Você coloca o número 2 aqui, ó. Aqui vai o 2, aqui vai o 2, ó. 2 mais 1 é 3. Então é o seguinte, ó. G de 2, eu coloco 2 aqui, ó. 2 mais 1, 3. Agora eu faço o quê? F de 3, ó. Então, a minha resposta fica assim, ó. Quem é o F de 3? Eu vou pegar o 3 e colocar aqui, ó. 3 ao quadrado no lugar do x. O 3 vai aqui, ó. 2 vezes 3. Então, a resposta fica 9 mais 6 mais 1, que dá F de 3 é 16, que é a resposta aqui, ó. A resposta aqui é 16. Se eu pegar G de F, ó, F de 0, é porque eu vou pegar o F, ó, aqui, ó, e colocar o 0. Quem é o F aqui? Então lá, ó, eu peguei, coloquei o 0 aqui, ó. 0 ao quadrado, 2 vezes 0, mais 1. 0, 0, 1. Então eu vou calcular quem? G de 1, né? Porque F de 0 vale 1. Então eu quero G de 1. Então agora eu pego o G aqui, ó. Vai no lugar do X, o número 1. Então a resposta fica de que jeito? 2. Claro que tem outro jeito de fazer. Em vez de você substituir o número aqui, ó, resolver aqui, ó, você coloca o G na F aqui, ó. Fica G ao quadrado, 2G mais 1. Resolve, é mais difícil. Mais fácil é esse caminho que eu fiz. Quando aparecer com números, resolve aqui, ó. Fica mais fácil. Então é o seguinte, ó. Determine G de x. O que ele deu? Ele deu a F. Olha aqui, copiei a F aqui, ó. A F é assim, 3x mais 5. Aqui, ó, F de G. Quer dizer que se eu botar o G aqui, ó, o G no lugar do X, se eu colocar o G no lugar do X, ele fica assim, ó. Se eu colocar o G no lugar do X, ficou 3G mais 5. Só que 3G mais 5, ele deu aqui, ó. É isso aqui, ó. 6x menos 13. E quer saber o G. Então eu passo o seguinte.
O 5 que está mais passa menos. E o 6x menos 18. O 3 que está multiplicando, passa dividindo. Aí eu vou ter o valor do g aqui, ó. A divisão aqui, ó, não esquece que o 3 está dividindo 6. Então, o 6 dividido por 3 dá 2. E o 18 dividido pelo 3 dá 6. Não pode se confundir. Se tivesse 6x vezes 18, só dividir aqui. Como eu tenho a operação menos aqui no meio, tem que dividir o 6 e dividir o 18. Essa é a resposta. Ok? Próximo problema. Repetindo, o importante sempre é você o quê? Ouvir a explicação, você visualizar a fórmula que foi feita e copiar, gente, escrever. Isto te ajuda a memorizar e entender o processo de resolver os problemas de função composta. Bom, a função composta, como é que ela aparece nos concursos? Melhor forma de dizer é o que? É resolvendo uma questão da ESA de 2015. Então é o seguinte, ó. Escola de Sargento das Armas, o ano de 2015. Então, para você ser sargento, você tem que passar na prova, ou seja, no concurso. Essa questão caiu em 2015. Sejam a função dada por... Ó, sejam... Função dada por f de x, 2x mais 4 e g, a função dada por g de x, 3x menos 2. Aí ele pede isso aqui, ó. Calcule simples. Se trata da função composta. Por que função composta? Tem duas funções. A função f, que é essa aqui, ó, 2x mais 4. E aí ele pede para calcular f de g. Então eu coloco o g no lugar do x. Então se o g vai no lugar do x, a resposta é essa aqui, ó. Só que ele definiu, que se ele disse quanto é que vale g. Quanto é que vale g? G vale 3x menos 2. Então isso aqui vem para onde? Aqui, ó, para o lugar do g. 3x menos 2 mais 4. Resolvendo 2 vezes 3, 6x. 2 vezes 2, 4. Ó, 2 vezes 2, menos 4, está aqui. Agora o mais o 4 de fora. Então, a resposta fica isso aqui, ó. E esta é a resposta de quem? TF, G de X. Estava na alternativa A na prova. Então, você marcaria a alternativa A, 6x da resposta. Isso apareceu na ESA 2015. Ok.